Salve, salve galera! Sejam bem-vindos ao Lado B do Brasileirão, nosso programa aqui no canal Espaço da Bola, dedicado a conversar com vocês sobre a Série B do Campeonato Brasileiro exclusivamente, certo? O que é que a gente vai fazer hoje aqui? Vamos falar sobre a classificação, vamos falar sobre os próximos jogos, porque tem poucos jogos, então dá até pra gente trazer aqui algumas ideias, né, do que a gente vai ter ao longo da semana aí na Série B, certo? E também na rodada do final de semana. Não vamos falar das rodadas anteriores, né? Porque a gente teve muito jogo, foram 2 rodadas de terça-feira passada para cá. Então a gente vai falar só dos próximos e trazer os destaques, além de avaliar a classificação da tabela da Série B. Hoje um dia de muito esporte, né? Vitória da seleção brasileira olímpica feminina e também de futebol e também de vôlei. A gente teve 2 vitórias. Teve vitória também no tênis de mesa. O Hugo acabou passando aí do jogador da Coreia do Sul. Aí também não vou lembrar o nome do cara, né? Da Coreia do Sul também. Não sou nenhum entusiasta do tênis de mesa, mas o jogo foi intenso. Foi muito bom de se assistir. Olha que eu nem entendo direito, né? E em relação ao vôlei de praia, infelizmente as meninas do Brasil acabaram perdendo, né? E perdendo para uma dupla chinesa. Mas vamos que vamos, o Brasil tá bem também aí, né? Teve ouro no surf para o Ítalo Ferreira. Infelizmente o Medina perdeu também o bronze numa decisão equivocada. A galera, equivocada não, vamos dizer polêmica dos juízes, certo? E aí a gente teve essas situações. Mas é isso, galera. Vamos falar de Série B aqui agora. Eu já falei de Olimpíadas, né? Quero parabenizar o Brasil, né? Sempre a gente tá torcendo aqui pelo nosso Brasil, né? E que eu tava cobrindo aqui ao vivo na live, né? A gente aqui no canal, todo dia pela manhã, às 9 horas, começa a live matinal aqui no canal, certo? Então já convido você para acompanhar também, porque a gente tá fazendo todos os dias de segunda a quinta-feira, né? E hoje a gente tava acompanhando em loco aqui, em tempo real, as partidas aí do Brasil, certo? Então, convido vocês a acompanharem também aqui. E vamos logo falar da classificação da Série B, certo? A gente falou muito da Série B também, né? Que tem o Náutico em primeiro com 30 pontos, em segundo o Coritiba com 25. Pelos resultados aí das últimas 2 rodadas, o Náutico 1 empate e 1 vitória, e o Coritiba 1 empate e 1 derrota. Então, o que é que aconteceu? O Náutico abriu 5 pontos agora do Coritiba. Só que o Coritiba tem um jogo a menos, né? Em tese, se vencer esse jogo, cola no Náutico, fica a 2 pontos. Só que, assim, o Coritiba, antes ele tava com um jogo a menos e só 2 pontos a menos. Então, agora, se distancia já um pouco mais e o Náutico segue soberano aí, invicto. É um dos destaques positivos, inclusive. Como o CRB também, certo? O CRB, com os mesmos 14 jogos do Náutico, tem 24 pontos ao terceiro colocado. Então, entra aí de vez no G4, né? E se mantém nessa briga lá no topo. O Goiás vem com 23 igual ao Guarani. O Goiás está no G4 pelos critérios de desempate. Vasco 22, Avaí 22. Operário 21. Brusque 20 e Sampaio Corrêa 20. E aí, assim, a gente teve até o duelo entre CRB e Sampaio Corrêa, né? Que o CRB venceu. O CRB foi melhor, inclusive com os reservas. O CRB foi melhor que o Sampaio Corrêa. Venceu essa partida e foi a 24 pontos. Se o Sampaio ganha esse jogo, vai para 23, né? E cola lá nos times do G4. Passa, inclusive, o CRB. Só que o CRB venceu e até se distanciou aí do Sampaio, né? Manteve o Sampaio em 10º colocado. E olha como tá embolado, né? Nisso tudo. O Coritiba, que é o segundo, o Sampaio é o 10º. O Coritiba tem 25, o Sampaio tem 20. Então são 9 equipes separadas por 5 pontos, né? E mais uma vez isso deixa claro uma situação que eu trouxe à tona, né? Alguns vídeos atrás. E que essa disputa aí, essa Série B, ela tá muito equilibrada, tanto lá em cima quanto lá embaixo. Então vocês viram aí, ó, 9 times separados por 5 pontos. E lá embaixo, né, a gente tem são 6 times separados por 2 pontos. Já eu chego nessa parte lá de baixo, né? A gente tem abaixo do Sampaio Corrêa o CSA e o Botafogo. O CSA 18 pontos em 11º. O Botafogo com 16 pontos, 12º. Os dois jogam hoje, duelo direto aí pela tabela de classificação. Se o CSA vencer, cola nesse bolo aí dos times que estão brigando pelo G4. Aumenta essa disputa, esse bolo aí. E o Botafogo, se vencer, vai para 19 pontos e fica próximo aí também, né? E passa inclusive o próprio CSA. O Remo
tem 16 pontos também, e o Remo vai jogar na quinta-feira contra o Avaí. Na quinta-feira não, joga amanhã contra o Avaí, perdão. Avaí e Remo jogam aí para uma partida atrasada, né? Ambos têm 13 pontos também. E aí a gente tem aqui o Vila Nova com 15 pontos, e aí aquele bolo lá do final que eu falei. 5 equipes têm 12 pontos. Vitória, Brasil de Pelotas, Ponte Preta, Londrina e Cruzeiro. Cruzeiro aí vice-lanterna da Série B. E o Confiança é o lanterna com 10 pontos. Então aí, ó, 5 times têm 12 pontos e um time tem 10. Então a briga também é intensa nas últimas posições aí, com as equipes muito equilibradas, né? Negativamente falando também. Se a gente tem uma briga intensa, né, e cheia de times, eu chutei aqui a mesa, uma briga intensa e cheia de times aí para subir para a Série A, a gente tem também uma briga intensa para fugir da Série C, né? E aí o buraco é um pouco mais embaixo. Vamos falar então aqui agora do calendário, né, dos próximos jogos. Nessa semana a gente tem jogo atrasado da sexta rodada, Botafogo e CSA. Na minha opinião, o CSA, eu acho que vai até com superioridade para essa partida, é uma equipe melhor qualificada. O último jogo fora de casa com o CSA foi com o Operário, e o CSA venceu por 2-0. Jogou com o Vasco aqui em Maceió e foi superior ao Vasco em uma grande parte do jogo. Em maior parte do jogo, o CSA teve a superioridade em relação ao Vasco. Então joga com o Botafogo, que é até inferior tecnicamente do que o Operário e Vasco, né? E o CSA tem aí a possibilidade de, vencendo essa partida, ingressar no bolo das equipes que brigam pelo G4. Já o Botafogo, jogando em casa e como uma equipe grande que é, né, com uma equipe tradicional que é, o Botafogo não quer perder essa partida. Quer vencer para poder se afastar aí dessa briga nas últimas colocações e colar também nesse grupo aí que almeja o G4. Aí amanhã a gente vai ter Avaí e Remo, né, jogando as duas equipes. Eu acho que o Remo também está na mesma situação da equipe do Botafogo, né, só que jogando fora de casa. E o Avaí é uma equipe que está naquele bolo lá que briga pelo G4, né? O Avaí, sétimo colocado, 22 pontos. Se o Avaí, inclusive, vencer essa partida, fica com a mesma quantidade de pontos do Coritiba, né? Isso é interessante da gente citar também. E eu acho que o Avaí leva vantagem nesse jogo aí, deve até vencer, né? Na minha opinião. E pela 15ª rodada, que já começa na sexta-feira, a gente tem Goiás e Operário, na minha opinião, aí dá Goiás. Coritiba e Náutico, na minha opinião, dá um empate, né? Coritiba e Náutico vai ser foda, né? Esse jogo. Cruzeiro e Londrina. Nessa partida aí, eu creio que o Cruzeiro deva até dar a volta por cima, viu? O Londrina é uma equipe que, na minha opinião, não dá muitos indícios de que vai brigar por alguma coisa aí nesse campeonato. Então eu acho até que o Cruzeiro tem a possibilidade de vencer esse jogo. Também, se não ganhar, meu filho, pode fechar as portas e joga a Série C ano que vem. Guarani e Vila Nova jogam no sábado, certo? E aí eu acho que o Guarani deve vencer essa partida. Apesar do Guarani ter perdido o último jogo, né? O Guarani, na última partida aí, levou uma sapatada do Vasco, né? 4-1 para o Vasco. Mas eu acho que deve se recuperar aí contra o Vila Nova. Vitória e Avaí no sábado também. O Avaí é aquela equipe que briga lá em cima, né? Então leva superioridade em relação à equipe do Vitória. Eu acho que pode vencer esse jogo. Brasil de Pelotas e Sampaio Corrêa. O Sampaio perdeu para o CRB agora, mas é uma equipe que eu acho que é uma equipe competitiva, sabe? Eu acho que até pode disputar jogando fora de casa com o Brasil de Pelotas, que também não é uma equipe que dá muita confiança, né, para o torcedor. Eu acho que o Sampaio Corrêa pode vencer esse jogo, mas se fosse para apostar, eu apostaria no empate. Temos o clássico Botafogo e Vasco, aí vai ser interessante de se assistir, né? Mais por causa da rivalidade do que pelo futebol jogado. Eu acho que os dois times não estão empolgando o seu torcedor. O Vasco tá um pouquinho mais, né? Só que não tanto assim também. Empate, na minha opinião. Brusque e Confiança jogam aí também para encerrar as partidas desse sábado. 9h da noite, Brusque e Confiança. E eu acho que o Brusque ou vence ou vai dar um empate, né? Eu imagino mais um empate do que uma vitória do Brusque nesse jogo aí. Só que também não imagino uma vitória do Confiança. No domingo tem Remo e CSA.
Segunda partida seguida do CSA fora de casa, vai jogar hoje contra o Botafogo no Rio e já viaja direto para Belém para enfrentar o Remo. Mas eu acho que o CSA leva superioridade, leva vantagem para essa partida, tá? Mesmo assim, eu acho que esse jogo contra o Botafogo vai dizer muita coisa dessa próxima partida com o CSA. Se fosse para apostar, eu fico assim, né, velho? Mas eu botaria empate nessa partida aí por jogar fora de casa, né? O Remo eu acho que vai querer o resultado nesse jogo aí. Na segunda-feira tem CRB e Ponte Preta. E aí eu acho que o CRB ganha esse jogo, né? Porque Ponte Preta também tá lá embaixo, não tá bem. Mas é aquele time, né? O Ponte Preta não é ruim. Não é também uma equipe foda que, meu Deus, é um absurdo estar lá embaixo. Mas eu acho que não seja uma equipe ruim, assim, pra estar nessa situação de zona de rebaixamento, né? 12 pontos apenas, 17ª colocada. Não acho que seja essa equipe toda horrível e tal. É uma equipe fraca tecnicamente, que na minha opinião vai brigar para não cair, só que vai jogar esse jogo aí para disputar. Mesmo assim, eu acho que o CRB deve ganhar esse jogo na segunda-feira. Pela quarta rodada, na terça que vem, a gente já vai ter Brusque e Coritiba. Esse jogo aí eu vou deixar para falar já na terça-feira que vem, né, que já é o próximo vídeo da gente. E aí a gente traz aqui a opinião sobre Brusque e Coritiba, certo? Nesse final de semana, a gente tem algumas equipes de Série B que estão inseridas na Copa do Brasil. É o caso do CRB, é o caso do Vitória, né? Então a gente vai ter o Vasco também. A gente deve ter algumas equipes poupando os seus jogadores, né? Poupando seus atletas. Olha os confrontos aqui da Série B. A gente vai ter o Vitória, o Vasco, o CRB e só, né? São esses times aí da Série B que estão na Copa do Brasil. Então, olho nesses times aí também para ver o que é que eles vão fazer em relação a isso. Destaques, gente, positivos. Não pode deixar de citar a equipe do Náutico como o grande destaque positivo, né? Invicto em 14 rodadas, com 14 jogos, 30 pontos. Então, naturalmente, é um grande destaque positivo de toda a competição, né? Não pode deixar de elogiar o Náutico de forma alguma. Outro destaque positivo, só que mais recente, eu acho que é a equipe do CRB, que se mantém aí nessa briga pelo G4 de maneira intensa, né? E eu acho que esses, para mim, né, são os grandes destaques positivos aí desses últimos jogos, né? Dessas últimas rodadas. Só que, olha só, nos últimos 5 jogos, a gente tem que destacar também aí a atuação do Avaí, que são 11 pontos em 5 jogos. O CSA, que são 10 pontos em 5 jogos, assim como o CRB e o Guarani, né? CSA, CRB e Guarani nos últimos 5 jogos foram 10 pontos. Aí depois a gente tem também uma turma boa aí com 9, né? Remo, Operário, Vasco e Náutico com 9 pontos nos últimos 5 jogos. Então a gente tem equipes em boa fase aí, né? O que mostra também essa disputa intensa, esse equilíbrio da Série B, né? Destaques negativos aí, né? O Sampaio Corrêa, que é uma equipe que vamos abrir aqui a sequência do Sampaio. É uma equipe que brigava pelo G4, né? Estava no G4 em algumas rodadas. E como eu falei agora, se vence o CRB, colava de novo no G4, ficava com os mesmos 23 pontos das equipes que estavam lá dentro, né? Mas nos últimos 5 jogos foram apenas 2 pontos, 2 empates e 3 derrotas para o Sampaio Corrêa, né? Então, bicho, situação que já é preocupante para a equipe do Sampaio, pode ir caindo aí pelas tabelas. E aí é isso aí, né? Mas vamos lá, quais são os destaques para vocês acompanharem? Eu acho que Botafogo e CSA hoje vai ser um jogo interessante de se ver, certo? Eu acho que no final de semana, Coritiba e Náutico, duelo dos líderes, vai ser também um duelo muito legal de se acompanhar, tá? Botafogo e Vasco também vai ser uma boa partida pelo duelo entre os dois, né? Pela rivalidade dos dois, não tanto pelo futebol jogado, mas rivalidade é sempre bom da gente acompanhar. E também a gente tem, na terça-feira que vem, Brusque e Coritiba, e um destaque que eu quero dar também é que todo mundo depois, a partir da próxima terça-feira, vai ter a mesma quantidade de jogos.
né? Não vai ter time com jogo a menos, não vai ter time com jogo atrasado, então a gente vai poder ter esse panorama melhor aí, sem dizer, ah não, tal time tá com jogo a menos, tal time tá com jogo a mais, a gente vai ter todo mundo com a mesma quantidade de jogos, certo? A partir da semana que vem. Então terça-feira a gente volta para repercutir a Série B, beleza, galera? Quero agradecer aqui a presença de vocês, convidar mais uma vez vocês a acompanharem as nossas lives matinais que começam às 9 da manhã, né? E logo depois a gente vem gravar aqui os nossos programas. Hoje à noite tem jogo do CSA contra o Botafogo, 9h30, né? Então, perto de meia-noite eu devo estar publicando lá a análise da partida, certo? Logo depois da partida eu já começo a gravar aqui e publico para vocês, assim que estiver pronto, certo? Então, são os nossos programas que seguem normalmente aqui no canal, certo? E a gente tem aí as lives abrilhantando mais ainda a nossa programação, tá? É isso, gente. Obrigado pela presença de todos vocês. Tamo junto e manda aqui nos comentários também os seus destaques dessa Série B. Falou, galera. Abraço.